Oi! Hoje eu vou dissecar o metrônomo do Reaper para você. Tem muita coisa bacana que eu aposto que você não conhece. Vamos lá? O metrônomo, que muita gente chama de clique, né? Ele se encontra aqui, ó. Ele tem esse íconezinho aqui e você dando um clique, você habilita o metrônomo ou desabilita o metrônomo. Nesse caso eu desabilitei e cliquei novamente para habilitar. Quando ele está habilitado e você tecla a barra de espaço ou o play do seu Reaper, o metrônomo vai soar e quando não está, não tem metrônomo nenhum aí. Até aí, muito fácil. Agora vamos nos aprofundar nessa função tão vital para quem trabalha com áudio. O metrônomo sempre é ligado a um andamento, um BPM, bits por minuto, que você consegue mexer ou editar aqui, ó, na lateral inferior direita. Clicando onde tem o valor e digitando o que você quiser, por exemplo, em vez de 160, pode ser 120, ou onde diz BPM, você pode clicar com o seu mouse no andamento que você quiser. Clique, clique, clique. Eu estou sendo mais devagar e ele está identificando 94 aqui. A fórmula de compasso você consegue alterar aqui do lado. Então, quando eu apertar a barra de espaço, a gente vai escutar um clique primário mais forte e os outros 3 cliques com um outro som. Note que está mais devagar porque agora está em 94. E se eu clicar aqui e alterar essa fórmula, por exemplo, 3 por 4, agora nós teremos um primeiro clique e os outros dois com um som diferente. Beleza? Vou voltar aqui para um 120 e aqui vou colocar 4 por 4 novamente. Muito bem, agora se você clica com o direito no ícone do metrônomo, você tem acesso às opções do metrônomo. E é aqui que tem muita coisa que pode beneficiar o seu trabalho e eu quero ver item a item com você. Inicialmente você pode, ó, habilitar ou desabilitar o metrônomo. A mesma coisa de clicar aqui, pode notar que quando eu clico aqui, ó, aqui some ou aparece. Bom, as próximas funções são as seguintes. Run metronome during playback. Ou seja, quando isso aqui está selecionado, que é o caso, tá? Ele vai tocar o metrônomo quando você estiver apenas ouvindo a música. Tem gente que prefere deixar isso desabilitado, uma vez que, para essas pessoas, elas só precisam de metrônomo na hora de gravar. Depois que ela gravou direitinho, ela não precisa conferir se a gravação está no tempo. E aí, tem gente que simplesmente desabilita isso aqui. Então, mesmo com o metrônomo habilitado, ó, ele está habilitado, se eu apertar a barra de espaço para a gente escutar a minha sessão, a gente não vai escutar metrônomo porque eu estou reproduzindo, não estou gravando, ó. Então, não tem metrônomo nenhum aí. Uma vez que eu habilite, volta o metrônomo. Aqui é o contrário, run metronome during recording. Então, se você está com isso habilitado, quando você gravar e o metrônomo estiver acionado, ele vai tocar. Aqui a gente tem mais duas opções. Contar antes do playback, certo? Ele vai fazer uma contagem, um metrônomo antes de começar o playback, em compassos. Os compassos você setam aqui, 2 compassos. Então, antes de o playback rolar, certo? Ele está aqui no começo da sessão. Se eu habilitar isso aqui e apertar a barra de espaço, ele vai tocar 2 compassos antes do play rolar. Primeiro compasso, segundo, e agora que vai começar. Beleza? Isso, uma contagem antes do playback, ou uma contagem antes da gravação e só da gravação. É uma forma da gente se preparar, quando a gente usa na gravação, para começar a gravar. Embora eu acho muito mais produtivo uma função que eu vou mostrar daqui a pouco. Porque com esse sistema de contagem, ele não vem tocando de antes, ele só conta o metrônomo de antes. Então eu aconselho você deixar desabilitado. E nessa última opção aqui, Start Counting at Start of Measures. Note que quando você seleciona essas duas opções aqui, ele conta 2 compassos de antes. Só que 2 compassos antes de onde o cursor estiver colocado. Já se eu marco isso aqui, ele vai contar 2 compassos do começo do compasso e não em um compasso quebrado, se o seu cursor estiver no meio de um compasso. Mais uma vez, eu sempre deixo essas 3 opções desabilitadas. Bom, aqui a gente tem o volume do metrônomo, só que ele separa o volume do metrônomo em 2. O primary beat, ou beat primário, o primeiro dos 4, e o secondary beat, que são os outros 3.
né? Então, se eu, por exemplo, baixar bastante o volume do primeiro beat, a gente vai ter um beat bem baixinho e os outros 3 mais altos. Vamos acompanhar. Vou dar um duplo clique para voltar ao normal. E aqui agora a gente tem o padrão de beat. Ele trabalha com 4 letras, tá? Nesse caso, A, B, B, B. Então, A para primary e B para secondary. Então, se eu mudar, por exemplo, A, B, você vai ter agora esse primary beat no primeiro e terceiro tempo e o secondary beat no segundo e quarto tempos. Vamos escutar? Ok, você pode fazer também outras combinações mais maluquinhas. Por exemplo, se você colocar um T no lugar de alguma letra, ele vai fazer uma quialtera ou uma tercina. Então, eu vou fazer A, T, A, B. E se você colocar um ponto, ele vai pular o metrônomo nessa etapa que você está trabalhando. Então, vou colocar um ponto aqui no final. Vamos ver como é que vai ficar? Ok, vou voltar para o padrão. E agora a gente tem um som do metrônomo. A gente pode editar o som desse metrônomo de algumas formas. Primeiro, você baixando um som que você quiser para substituir ou o primeiro ou o segundo, né, beat. Por exemplo, no primeiro metrônomo agora eu vou colocar um som qualquer aqui. Pode ser o som ARG. Vamos ver como está o nosso metrônomo. Acho um pouco assustador você gravar assim, mas pode ser. Você coloca o som que você quiser no primeiro ou no segundo beat. Por questão de sanidade mental minha e de vocês, eu vou apagar. Aqui você pode não colocar um wave, né? Mas modificar a frequência desse clique que você está escutando. Que no momento é 800 Hz para o primary e 1600, né? O dobro para o secondary. Então eu posso colocar, por exemplo, nesse primeiro, 1200. E nesse aqui, 3000. Qualquer coisa, estou experimentando aqui. E vai ficar assim agora. Você pode colocar a duração desses cliques aqui, ó. 4 milissegundos. Mas se eu colocar 40 milissegundos, vamos ver o que acontece? Beleza? E você pode mudar a forma da onda. Você tem a forma senoidal, a gente tem triângulo. E velha. Agora a gente tem umas opções bem interessantes. Pre-roll before playback. Se você marcar isso aqui, ele vai tocar de antes uma quantidade de compassos que está setado aqui, certo? Mas não é só um clique, ele vem tocando a música de antes. Então, se eu tenho uma gravação que está gravando desde o começo e eu estou com o cursor aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para minhas configurações de metrônomo. E eu seleciono essa opção. Quando eu apertar play, olha o que vai acontecer. Vem tocando de antes, ó. Um compasso antes ele veio tocando. Toda a informação de áudio que tivesse aqui seria mostrada. Deixa eu voltar para o padrão. Essa próxima opção é uma das que eu mais uso. Pre-roll before recording. Como muitas vezes eu estou gravando sozinho aqui para fazer meus vídeos, para fazer minhas músicas, ele faz uma contagem só antes de gravar. Eu não uso esse pre-roll before playback. Vou nem selecionar aqui. Mas antes de gravar, muitas vezes é necessário. Então, quando eu seleciono isso aqui e aperto gravar, ele vem tocando de antes e quando chega no ponto em que eu apertei gravar, ele começa a gravar. Eu acho muito prático isso aqui. Então, deixo isso configurável. Já vou mostrar a tecla de atalho para você ligar e desligar isso sem precisar ir nessas opções. E a mesma coisa, essa função é parecida com essa função daqui, ó. Start pre-roll at start of measure. Então, quando isso está marcado, ele vai detectar o começo do compasso que eu quero que ele venha começando de antes e ele volta uma quantidade fechadinha de compassos. Para evitar que quando ele comece a tocar para você antes do ponto que você quer gravar, não toque em um lugar quebrado que você possa perder, inclusive, a noção de andamento da música. Então, é bacana deixar isso marcado. Beleza, dissecamos aqui essa janelinha do metrônomo. Só que tem mais algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para acelerar a sua produtividade quando você estiver trabalhando com o clique, o metrônomo da música. Primeiro são as ações. Quero marcar 2 ações aqui para vocês. A principal delas é como você consegue ligar ou desligar o metrônomo utilizando um atalho. No meu caso, o teclado numérico 7. Eu estou apertando agora e pode notar que meu metrônomo está ligando e desligando lá em cima, à esquerda. Tá? É só você achar a ação
exatamente qual a ação e colocar a sua tecla de atalho. O nome da ação é Options Toggle Metronome. Só isso. No meu caso, teclado numérico 7. No seu, o que você quiser. Eu coloquei o teclado numérico 7 porque eu venho do Pro Tools e já fiquei acostumado com essa tecla de atalho. Só clicar em Add e clicar a tecla de atalho que você quer no seu computador, no seu controlador, onde você quiser. Se não tiver nenhum igual, aperta OK. Se já existir, ele vai lhe alertar. Olha, essa tecla já existe, você tem certeza que quer substituir? Você coloca sim, caso você queira. Beleza? Essa é uma ação importante. E a outra ação que eu gosto é justamente de você ativar ou desativar esse pre-roll, né? Essa escutado de antes quando você quer gravar. O nome da ação é Pre-roll Toggle Pre-roll on Record. Trava-língua desgraçado aí. Então eu coloquei Ctrl K, porque também era assim no Pro Tools. E você coloca a tecla de atalho que você quiser. Quando eu aperto Ctrl K, ele justamente ativa ou desativa essa funçãozinha aqui, ó. Aqui, ativa ou desativa quando eu aperto Ctrl K. Mais funções bacanas de metrônomo. Se você tem um andamento aqui, ó, em algum local, a gente tá com 120, né? Tá tocando 120 e tal. Só que eu quero que a partir daqui, ó, mude o andamento. Eu aperto Shift C, ok? E aí eu coloco um novo andamento. Vamos colocar 150. A partir de agora, a gente tem 120 até aqui e a partir daqui vai para 150. Ficou mais rápido. Um detalhe. Se você está mudando o andamento no meio da música e já tem áudio na sua sessão, tá? O que eu não aconselho, se você for fazer esses ajustes, fazer antes de ter algum áudio em cima, mas se você já tiver, modificar esse andamento por padrão vai fazer com que o áudio fique mais agudo, mais grave, mais rápido ou mais lento, dependendo das suas configurações. Se você quer mexer com o BPM da música, só que não afetar o áudio, você vai ter que ir para os Project Settings, Alt, Enter, primeira aba, Project Settings, e aqui, ó, Time Base for Items, Envelopes, Markers. Você vai ter que colocar Time, que já é padrão para mim. O padrão do Reaper é Beats, Position, Length, Rate. Coloque Time e aí você pode modificar isso aqui à vontade, que nenhum áudio vai ser ferido ou machucado ou aumentado durante o seu trabalho. Você tem acesso a esse Tempo Map aqui, ó, quando você tem a sua Track Master na sua sessão. Se você não tem uma Track Master aqui, é só em View, Master Track. Ok? Nesse caso, ó, vai sumir e agora vai aparecer de novo. E você consegue tratar isso aqui como qualquer outro envelope no Reaper. Então você consegue, apertando Ctrl e clicando, ó, fazer modificações no andamento da sua música. Clicando nesse ponto aqui, com direito Set Point Shape. Se você colocar linear, ó, ele vai fazer gradualmente uma transição de 150 para 92. Vamos escutar. Foi gradual, mas foi rápido. Enfim, você pode editar esses pontos e fazer edições muito malucas de tempo em parceria com o metrônomo da sua música. Caso você tenha ativado a sua Master Track e não esteja vendo esses envelopes, é só clicar em Trim, Tempo Map, que aí ele vai estar visível. Beleza? E uma última coisa, se você quiser ver o seu clique como um item de áudio para poder, sei lá, dar mute em alguns trechos, para fazer alguma automação, você pode, ó, vindo aqui em Insert, Click Source. E agora, o seu clique, além do clique que está tocando no seu Reaper, ele também está tocando aqui. Você deve, inclusive, desabilitar esse de cima para não ter um clique duplo sendo tocado, mas, ó, agora o seu clique é uma faixa de áudio. E você pode, por exemplo, querer eliminar o clique de um trecho. Você pode fazer uns cortes aqui apertando S, por exemplo, e simplesmente Alt-M para mutar, ou Del para apagar, ou até mesmo fazer uma automação de volume para baixar um pouquinho o volume daqui desse trecho. E com isso a gente disseca completamente o metrônomo do Reaper. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.